Capítulo 17. Os Rinas e o Alcorão. Introdução deste capítulo. O Alcorão e a Bíblia mosaica. O homem como pensador é superior aos anjos. Só quem morre vive no Senhor. O paraíso dos justos. Azores o virgens o Alquirian. O cauteiro o lago divino da imortalidade. O Araf o véu, de Ísis. O livro da verdade evidente e seu caminho de libertação. A ressurreição ou grande evento. O Alcorão foi rudemente compreendido, acreditando que estimula o guerreiro de sangue e não o guerreiro do ideal. A lenda de Harut e Marut. A iniciação de os 7 dormentes da caverna. Como Moisés foi iniciado. As 3 famosas questões e o sigilo dos iniciados. Os arcanos da sabedoria. O professor do Carneim, o Apolo Carneios ou dos chifres de luz, e o véu, de Ísis. Os professores do profeta. Ultramar da vida. O povo criminoso de Yájuj e Májuj. A grande muralha que protege a pobre humanidade contra os assaltos dos invisíveis. O peso das almas. Memórias árabes espanholas. Fim da introdução. Não há necessidade de entrar na selva encantadora de Kunhal Akbar, o tesouro da antiguidade, ou história universal do povo árabe escrita por Ali Mustafa Ben Ahmed Ben Abdul Mocha, para que os rinas maometanos nos encontrem. Basta para ele ficar atento ao estudo do Alcorão, aquele belo livro que nada mais é do que uma glosa, uma compilação das tradições mosaicas, uma obra, em suma, paralela àquele que Esdras realizou quando voltou o povo judeu de seu cativeiro na Babilônia e constituindo a Bíblia, como ela veio depende de nós. Na verdade, toda a obra do profeta Muhammad repousa na certeza de uma vida posterior em um verdadeiro paraíso Rina, do qual uma vez caímos, e que mais uma vez será concedido como recompensa para os justos e suas penalidades na terra. Veja apenas esses fatos e frases, selecionados quase ao acaso dos admiráveis, e não estudados suras do Alcorão, começando com aqueles da segunda sura, que parece ter sido tirada das próprias instâncias de Dizian, relativos ao homem como pensador humano, para o homem que, caído hoje é tudo, no entanto, e por causa de sua mente, superior aos próprios anjos, segundo a palavra de São Paulo. Quando Allah, em sua infinita sabedoria, decidiu estabelecer o homem na terra para que, era seu símbolo e sua semelhança divina, os anjos ou gênios, juntos, sentiam a maior e mais inexplicável estranheza, como, eles disseram a si mesmos, você vai estabelecer, Senhor, como seu vigário naquela terra, um minúsculo, para um ser desprezível, que nele não fará nada além de derramar sangue inocente e cometer todo tipo de desordens. Enquanto você vai nos deixar aqui, nós que continuamente celebramos os teus louvores e te glorificamos, proclamando sem cessar a sua santidade. Eu sei muito bem o que você não sabe, respondeu o Senhor. Deus, ignorando tamanha estranheza dos anjos, trouxe o primeiro homem para a terra e deu-lhe uma mente adequada para que ele pudesse ter ideias ou pensamentos, reflexão direta daquela sua mente infinita com a qual ele criou o universo, e felizmente, ele a recebeu do bendito Senhor. Adão aprendeu muito cedo a distinguir e nomear quantos seres vivos enxamearam incansavelmente na face da terra. Então Allah fez com que os anjos descessem à terra para que percebessem a maravilha que ele acabara de produzir, e mostrando Adão, ele disse aos ditos lindos moradores do céu, aqui ele terá tudo o que vive e respira na terra. Vocês, que tão acima de Adão acreditam estar, porque o corpo dele é feito de barro vermelho, enquanto o seu é etéreo e glorioso, vocês poderiam nomear para mim, pelo menos um desses seres que ao redor de Adão estáis vendo e que lhes prestam homenagem como seu soberano? Louvado seja o seu nome, Senhor.
Como você quer que façamos tal coisa, se nós não temos mais ciência do que você infiltrou em nossa natureza quando nos criou? Como você espera que nomeamos as coisas quando é impossível para nós conhecê-lo, já que não temos mente? É verdade o que você diz, respondeu Alá, mas agora vocês vão ver do que é capaz este Adão a quem vocês recentemente desprezaram. Nota do autor: Alá, em seu significado semítico vulgar e monoteísta, é equivalente ao Criador, ou melhor, aos Elohim ou hospedeiro coletivo dos criadores de rinas, mas em seu significado estrito, como veremos mais tarde, não é nada além de a mansão da paz ou reino dos céus, onde esses seres habitam. Fim da nota. E chamando o Senhor a Adão, ele ordenou-lhe sem demora: diga-nos, um a um, os nomes de todos esses seres e para que servem. Adão, obediente ao mandamento do Senhor, estava enumerando todos os seres que lhe desfilaram sucessivamente à sua vista, com todas as peculiaridades que os caracterizavam. E quando Adão fez isso, com o mais inaudito espanto por parte da corte angélica, que não era capaz de tanto, o Senhor respondeu a esta: eu não te disse que eu sei o que você não sabe? E então Deus fez todos os anjos adorarem Adão porque ele tinha uma mente, isto é, uma centelha divina dessa infinitamente divina com a qual o universo tinha sido criado. Esta mente divina, a causa de nossa queda titânica, é, então, aquela que nos fez descer do paraíso Rina ou da Idade de Ouro, também de acordo com a Sura 20, versículo 121, onde determina: Alá disse ao primeiro homem e aos que seriam dele formados: todos vocês descendem do paraíso, homens e demônios, inimigos uns dos outros, e estarão em perpétua guerra. Tal estado de dor e luta, no entanto, não será eterno, mas, um dia terá que cessar. O homem, então diz a Alá: Senhor, quando eu morrer, vou sair vivo do meu próprio corpo, pelo seu grande poder? Ao qual o profeta responde: eu juro por Alá que reuniremos todos os homens e também todos os demônios e, ajoelhado, o colocaremos ao redor da hiena da purificação. 19 67, 69. Como, então, você pode ser ingrato a Alá, você que estava morto e que recebeu nova vida dele? Como você pode ser ingrato quando sabe que ele o fará morrer para que você reviva novamente? Segundo, 26. Não diga àqueles que morreram no caminho do Senhor que eles estão mortos, pois eles estão vivos, mesmo que você não entenda na contínua sucessão dos dias e as noites, nas idas e vindas de navios que trazem e transportam coisas úteis, na água que Alá nos faz descer do céu e então correr pela terra, dando vida ao que jazia morto, nas variações do vento e das nuvens que servem entre o céu e a terra, dentro tudo. Enfim, são advertências sábias para quem quer entender. Segundo, 149 e 159. O dia em que Alá os chama de seus túmulos e você responde louvando, parecerá que você permaneceu nele apenas um momento. 17, 54. Cada um tem, com efeito, um quadrado no paraíso, a praça para a qual se volta para orar, e cada alma tem seu guardião que ver. Você, então, faz o bem à persistência e onde quer que esteja, que o Senhor, que é onipotente, um dia ele vos reunirá ali. Segundo, 143, 86, 4. Então, quando você lê o livro da verdade evidente, o Alcorão, nós, continua o profeta, levantaremos um véu entre você e quem não acredita na vida futura. 17, 47. Aqueles que desejam a paz de Alá, que são constantes nas adversidades, que cumprem exatamente a oração, que dão bens que dispensamos a eles e que apagam suas falhas com boas obras, entrarão nos jardins do Éden, campos elíseos, com suas esposas e filhos que foram justos.
Lá eles receberão comunicação contínua com os luminosos, devas, anjos ou rinas, que entrarão por todas as portas, ou seja, coexistirão com eles. Terceiro 22 a 35. Nota do autor. Pouco antes de sua fuga de Meca, Muhammad, desesperado para converter o povo desta cidade, mudou-se para Taif para pregar a nova doutrina lá. Os habitantes desta cidade o receberam muito mal, mas, em vez disso, de acordo com historiadores muçulmanos, um bando de gênios que estavam lá, ficaram maravilhados ao ouvir os ensinamentos do Alcorão, acreditavam neles e espalharam a sua doutrina entre outros gênios. Fim da nota. Alguns dizem, só judeus ou cristãos entrarão no paraíso, mas isso era senão mais uma ilusão deles. Se forem sinceros, acabarão confessando que tal afirmação errônea não podem apresentar evidências. Os judeus dizem que os cristãos, ao afirmar isso, não confiam em nada, e os cristãos dizem o mesmo sobre os judeus, e ainda assim, um e outro leem as sagradas escrituras. Idólatras, aqueles que nada sabem, também usam uma linguagem semelhante, mas garanto-vos que apenas aquele que foi entregue por completo a Deus e ter feito o bem, ele será aquele que encontrará sua recompensa perto do Senhor. Nem o medo o dominará nem a dor ele verá novamente. 11, 105, 107. Porque em verdade vos digo que aqueles que seguem a religião judaica, os cristãos, e os sábios, e todos aqueles que acreditam em Deus e na vida após a morte e fizeram o bem aqui, eles serão recompensados, pelo Senhor, colocando-os acima de todo medo. Segundo, 53. O amor pelos prazeres, as pilhas de ouro e prata, os cavalos escolhidos, os rebanhos, os campos férteis, tudo isso é o que parece bonito aos olhos dos homens, mas essas, na verdade, são apenas alegrias passageiras deste mundo. O belo retiro por excelência está ao lado de Allah. Qual deles pode ser anunciado, de fato, o melhor? O justo encontrará jardins regados por águas cristalinas, onde ficará eternamente ao lado de mulheres isentas de qualquer mancha. Tal é o destino reservado aos crentes. Você, ó Senhor, transforma a noite em dia e o dia em noite. Você faz a vida sair da morte e morte da vida. Sura 3. Para você, a tinta do sábio é mais preciosa do que o sangue do mártir. Aqui, digo-vos, a imagem do paraíso que foi prometida aos homens piedosos, riachos cuja água nunca fica ruim, correntes de leite, cujo sabor nunca é alterado, riachos de vinho, delírio de quem o bebe e riachos de mel puro, todos os tipos de frutas e o perdão de pecados. Será assim também para aquele que, condenado à mansão do fogo, tem que beber água fervente e que vai te queimar por dentro. Sura 47. Os que preferem a vida abaixo, a vida futura, aqueles que mantêm os homens longe do caminho de Allah e eles tentam torná-lo tortuoso, eles estão muito distantes da verdade. 14, 3. Aqueles que temem a majestade de Deus, terão 2 jardins, ambos adornados com florestas, dentro de ambos, 2 fontes vivas, em ambos, 2 espécies de cada fruta. Lá eles vão descansar reclinados em tapetes cujo forro será de brocado. Os frutos dos 2 jardins estarão ao alcance de quem quiser pegá-los. Haverá virgens de aparência modesta, que não foram tocadas nunca pelo homem ou por qualquer gênio. Eles se assemelham a jacintos e corais. Além desses 2 jardins, haverá mais 2 jardins cobertos de verdes, onde surgirão 2 fontes. Haverá também frutas, palmeiras e romãs. Haverá mulheres boas e bonitas lá. Mulheres virgens, com grandes olhos negros, trancadas em pavilhões, nunca tocadas por homem nem gênio. Seus maridos vão descansar em almofadas verdes e tapetes magníficos. Qual dos benefícios de Deus você negará?
Bendito seja o nome do Senhor, cheio de majestade e generosidade. Sura 16, 33 e 55, 46 a 78. Ele criou para o escolhido Cauter, o lago divino do paraíso da imortalidade. 108º. Um véu espesso ou parede, véu de Ísis, separa esse mundo elevado das moradas inferiores. Este véu é chamado de Araf. 7. Isso é o que diz o livro da verdade evidente, e seu livro corresponde a cada época sagrada. Allah paga e mantém nele o que lhe convém, mas a matriz secreta do livro permanece sempre em sua mão. 13:38. Todo homem tem seres superiores que são sucedidos sem cessar, colocados à sua frente e atrás dele, e que velam por ele por ordem do Senhor. Allah não mudará o que ele concedeu aos homens, enquanto eles não forem os primeiros a transformar em mal o que eles possuem de bem. Tudo, com efeito, retorna a Allah, caminho evolucionário, e chega a ele em um dia de 10.000 anos, mas todas as etapas do caminho, escala de Jacó, são tais que um resplandecente, Deva, Rina ou anjo, precisa de um dia, ou ciclo, de 50.000 anos para alcançar o trono de Allah. 32º, 4, 74. Suporta, então, com paciência com as palavras tolas dos incrédulos, e separa-te convenientemente deles. Conceda-lhes uma trégua gentil que só eu sou o suficiente para lutar e confundir quem gosta deste mundo em desordem. 73º 10:11. Para sua reflexão, Allah fala com você por parábolas, mas as obras de tais incrédulos são como cinzas, das quais o vento poderoso toma conta. Sídio, o anjo da vida, escreve seu livro correspondente. Este livro será mostrado aos homens no dia de sua ressurreição, para que, diante de seus olhos, ele possa fazer sua própria conta, porque nós, para isso, amarramos o pescoço de cada homem a um pássaro imortal, sua consciência ou espírito. 21º, 104. O último é um eco nórdico do cisne ou swan. A doutrina paradisíaca de um além resplandecente é glosada, em suma, por metro poética semelhante à dos salmos hebraicos na famosa surata do evento, a ressurreição, que se lê assim: quando o evento acontecer, nenhuma única alma será encontrada, que duvide de sua chegada. O evento irá diminuir os ímpios e elevar os virtuosos. Quando sacudir a terra com tremor violento, as montanhas vão explodir em pedaços e eles vão se tornar como poeira espalhada por toda parte. Quando vocês homens são divididos em 3 tropas, então haverá homens à direita, os homens à direita, e homens à esquerda, homens à esquerda, e os últimos serão os primeiros. Isso vai ser o mais imediato a Allah. Eles viverão no jardim das delícias terrestres, haverá um grande número destes entre os antigos. E apenas um pequeno número dos modernos vai descansar em assentos decorados com ouro e joias, reclinados e colocados frente a frente. Dentro em torno deles circularão jovens eternamente jovens com taças, jarras e copos cheios de uma bebida límpida. Isso não vai lhe dar dor de cabeça ou tontura. Com frutas que escolherão a seu gosto e a carne daqueles pássaros que tanto gostam, eles terão belezas com grandes olhos negros, belezas como pérolas cuidadosamente escondidas. Assim será a recompensa de suas obras. Nenhuma palavra ou provérbio frívolo será ouvido levando a pecado. Só lá se ouvirão as palavras, paz, paz. Os homens da direita, homens felizes à direita, permanecerão entre as árvores de lótus sem espinhos e bananas carregadas de frutas de cima para baixo, sob sombras que se espalharão ao longe, perto de água corrente, no meio das frutas em abundância, que ninguém vai cortar e da qual todos poderão se aproximar. E vai descansar em camas elevadas. Nós, em uma criação separada, criamos as belezas do paraíso. Nós preservamos sua virgindade.
queridas para seus maridos e por seu anjo serão destinadas aos homens de direita. Haverá um grande número entre os antigos e um grande número entre os modernos. Sura 56, vs 1 a 39 e 76, 77. Aqui estão as principais passagens em que o profeta de Allah nos fala sobre o além, com doutrina consoladora semelhante em tudo àquela dos outros livros religiosos de outros países, embora com um caráter, aliás, mais gráfico, mais positivista e adequado às imaginações sensuais das pessoas para quem foram dados, mas, mesmo nisso, o sectarismo de seus inimigos cristãos exagerou um pouco. A virgindade perpétua das ouris do Alcorão, repetida em diferentes suras, e assim expressões gráficas desses paraísos hebraicos de terras que manavam leite, mel e ambrosia, o que fazem é demonstrar o parentesco íntimo do povo árabe, não só com o hebreu, mas com todos os povos ocidentais primitivos, irlandeses e nórdicos, e aos guerreiros assim compreendido, não o guerreiro de sangue e batalha, mas o guerreiro do ideal, isto é, para o justo, é prometida a bem-aventurança eterna, estimulada aqui embaixo em sua luta pelas divinas virgens valquírias, que, montadas em seus cavalos brancos, como Santiago das lendas medievais, que as estimulam e defendem nas lutas pelo ideal, não é culpa de tais tradições, nem de reformadores religiosos como Muhammad. Que todas essas coisas foram lançadas para o lado carnal e não para o lado mítico, simbólico ou ideal com o qual elas foram dadas, e para dissipar esses erros, repetiríamos com prazer, se não nos levar muito longe, passagens como a das páginas 355 a 362 de O Tesouro dos Lagos de Somiedo, sobre os mistérios do sexo, e o capítulo 12 do volume 3 sobre os relativo ao verdadeiro conceito nórdico, ocidental, oriental e árabe da Houri, senhora cavalheiresca ou valquíria, com o qual não há união sexual, pois, segundo a divina passagem do Evangelho, Mateus, 22, 25-30. Não vivem mais como homens e mulheres, mas como anjos, ou rinas, no céu. Mas embora todas essas coisas devam ser esclarecidas após a morte, é possível conhecê-los antes por iniciação, como os famosos 7 dorminhocos da caverna que em a Surata 18 é registrada desta forma sugestiva, 7 jovens de uma das tribos mais ilustres que cercam o templo do Kaaba, eles estavam fartos das vaidades e maldades do mundo, e decidiram retirar-se para uma caverna isolada, exclamando: Senhor, Senhor, conceda-nos todas as suas misericórdias para que possamos encontrar o caminho da justiça, conceda-nos o extraordinário sinal de Al-Hakim. Nota do autor. Uma das características diferenciais da magia branca em relação à negra, diz HPB, é levar essas coisas, não no sentido morto da união sexual, mas no transcendente do consórcio divino da alma humana, psique, psuché, com o espírito divino, a inteligência que o cobre. Já que sexo e apenas sexo é o verdadeiro véu de Isis entre este mundo de homens e os outros ou os rinas, e certamente também temos um exemplo precioso disso no Alcorão, quando no Sura 2, 5, 36 e seguintes, copiada mais ou menos de outros védicos, como aquele relacionado à ninfa Pranlocha contra os filhos de Dáxanos da tradição talmúdica caldeia dos 2 rinas Aruti e Maruti. Nestes termos, toda a corte angelical dos céus deplorou na presença de Allah a terrível maldade e os infinitos vícios do homens, apesar do Senhor continuamente enviar seus apóstolos e profetas. Desejando que o Senhor desse uma boa lição aos anjos que assim falavam, ele ordenou que escolhessem entre eles os 2 anjos considerados mais adequados para descer à terra para julgar os homens. Esses 2 juízes eram 2 anjos de Babel chamados Aruti e Maruti, que anteriormente ensinaram as artes mágicas aos humanos.
Os dois anjos de fato desceram à terra, e por muito tempo eles cumpriram sua missão maravilhosamente, fazendo a justiça reinar na terra novamente, até que um dia Zora Ovenu, uma mulher de beleza excepcional, para dar contra o marido certas queixas. Os dois anjos, vendo diante deles tamanha beleza sobre-humana, ficaram inebriados de amor por ela, e até mesmo eles teriam tentado seduzi-la se ela não tivesse desaparecido tão inesperadamente quanto veio. Os anjos, aos poucos, tentaram voltar para o céu, mas descobriram que a entrada estava fechada para eles. Causa única daquele mau pensamento que eles tiveram para com a Bela. Não há possibilidade de pintar a dor que então assaltou os dois miseráveis. Mas como Allah, ao mesmo tempo justo, é gracioso e misericordioso, ele finalmente teve pena deles e, graças à intervenção dos demais anjos em favor dos culpados, deu-lhes a escolha como a pena pelo seu pecado, entre as penas duradouras do inferno e aquelas deste nosso mundo transitório. Os dois caídos optaram por este último, e desde então permanecem na Babilônia, suspensos entre o céu e a terra. E lá eles continuam a se dedicar à nefasta missão de tentar os homens. Eles ensinam ao homem a magia maligna e a ciência oculta que desceu do alto sobre os dois anjos de Babel, Harut e Marut, que nunca instruíram ninguém em sua arte sem antes decidir: nós somos a tentação que pode fazer você se tornar infiel. Homens, acrescenta o texto aprendido, na verdade, os meios de semear a discórdia entre os homens e suas esposas, não que poderia ser útil, e eles sabiam que aquele que comprou tal arte foi deserdado de todas as partes na vida futura, aquele preço vil, pelo qual eles se renderam tão incautamente. Ponto. A recompensa do Senhor teria sido preferível para eles. Suras 27º, 34ª e 38ª também são amplamente tratadas sobre essas coisas, e em alguns versos deles sugere o poder mágico do rei Salomão, lembrando mais uma vez a lenda de que os demônios haviam escondido sob o trono deste rei todos os seus livros de magia, com os quais ele sujeitou gênios, homens e coisas ao seu poder. Fim da nota. Deve-se notar que Al-Hakim não é, como alguém acreditou, o nome do cachorro que acompanhou os 7 jovens ilustres, mas o Hakama, ou seja, a tabuinha sagrada cobria com os sinais mágicos da verdade e da iniciação. Então o Senhor golpeou todos eles de surdez, ou seja, deixava-os inertes e sonolentos por um certo tempo, e depois os acordava para ver quem deles poderia contar melhor, ou seja, dar melhor conta do tempo assim decorrido e as coisas que aconteceram com eles lá. Uma vez que eram 7 jovens crentes em Alá e seguidores da linha reta, foram em seguida levados à presença do imperador Décio, mas eles, fortificados em seus corações com coisas inéditas que tinham visto na caverna, se levantaram galantemente diante do príncipe, dizendo: Nosso Senhor é o dono dos céus e da terra. Jamais invocaremos outro nome que não o seu nome divino, porque caso contrário, nós cometeríamos o maior crime. Nossos concidadãos adoram a outras falsas divindades. Quem pode forjar tais mentiras de Allah? Se você deixou de lado a tais ídolos, e você também se retirasse para uma caverna, Allah iria conceder-lhe sua graça e disporia todas as suas coisas para o bem. Porque, de fato, os jovens tinham visto o sol, quando ele nasceu, atingiu o lado direito da caverna, e à esquerda quando ele estava se escondendo, e este é um dos sinais de Allah. Eles, enquanto isso, dormiam e acreditavam que estavam acordados, e seu cachorro estava deitado sobre as patas esticado na porta da caverna. Se você, ó crente, os tivesse visto em tal estado, você teria se movido mais do que com pressa, daquele lugar, cheio de terror.
Quando o Senhor finalmente os despertou de volta para esta vida, um deles perguntou a seus companheiros: há quanto tempo estamos aqui assim? E outro deles respondeu: parece-me que apenas um dia. Talvez algumas horas. O Senhor é, de fato, quem sabe apenas quanto tempo passamos aqui. Não haveis ouvido falar daquele bom homem que, cruzando um dia, próximo a uma cidade destruída e abandonada, da qual dela não se conhecia nem mesmo o nome, exclamou: como uma vai reviver esta cidade morta? O Senhor, naquele instante, fez com que aquele homem morresse, e o fez por 100 anos, até que então o ressuscitou e perguntou-lhe: há quanto tempo estás aqui? Um dia, talvez apenas algumas horas? Respondeu o viajante: não. Respondeu o Senhor: você já está aqui há 100 anos, sim, olhe para sua comida e sua bebida, você verá que não foi corrompido ainda, mas em vez disso, olhe para o seu burro, do qual só restam 4 ossos que se desfazem. Você verá, no entanto, agora, como fazemos disso um sinal ou teste para os homens, pegando o esqueleto e cobrindo com carne. Vendo esse prodígio, o bom homem exclamou: reconheço que Allah é onipotente. Nota do autor. Isso, que parece uma trivialidade, é uma alusão secreta às pinturas ou inscrições iniciáticas que havia na caverna, visíveis ou legíveis apenas quando os raios do sol as tocam, como os do templo de Cusco são narrados no capítulo 2 de Pessoas do Outro Mundo. A história que se acrescenta aqui não pertence à Sura 18, que nos diz respeito. O que nos chamou a atenção foi o versículo 261 da Sura 2, versículo que concordou intimamente com aquela surata. A discórdia perfeita do tempo físico com o astral que prevalece. Todo o trecho é lembrado por Dom Quixote no conto da famosa Caverna de Montesinos, e é um fato evidente no Argumentos de Devaneio, onde as noções de tempo e espaço são tão diferentes daquelas da vigília. Fim da nota. O mais velho e cauteloso dos 7 dorminhocos então se apressou em dizer aos seus companheiros: envie alguém prontamente para nos trazer comida da próxima aldeia, mas não conte a ninguém a nossa aposentadoria ou o que nos aconteceu, porque se os habitantes dela souberem, eles nos forçariam a adotar suas crenças idólatras ou eles nos apedrejariam. Ponto. A partir do momento em que entramos na caverna, não ficaremos mais felizes em voltar a ser mundanos. Em seguida, os 7 companheiros esconderam a entrada externa da caverna com pedras, e eles ergueram uma mesquita no cume, que se comunicava secretamente com ela. Eu me lembro do arranjo do templo egípcio da Esfinge, e eles disseram: o Senhor só conhece a verdade. Quando os homens vêm para esta mesquita e lembram-se da lenda dos 7 adormecidos, eles irão disputar uns com os outros, porque eles não saberão o que é limite. Alguém dirá: havia 3 dorminhocos e seu cachorro quarto, outros vão insistir dizendo: havia apenas 5 e seu cachorro era o 6º. Assim, o mistério será examinado, mas apenas um número muito poucos dos escolhidos saberão disso. Não deixe, então, os homens disputarem sobre esse ponto, não peça a opinião de nenhum cristão, porque você não saberá de nada. Diz o versículo 24 da Sura 18, o tempo que os 7 jovens e seu cachorro na caverna, tinha 309 anos, dia após dia. Na referida Sura 18, versos 59 a 81, também recebemos uma bela história sobre a iniciação de Moisés, na caverna também. Vamos ver isso. Um dia Moisés disse a seu servo Josué, filho de Num: garanto-te que não cessarei minha caminhada, até chegar à confluência dos 2 mares, pelos meus pés, embora eu saiba que tem que andar mais de 25 anos. Então eles partiram, carregando um peixe para sua comida. No final de uma dolorosa e interminável caminhada, dia após dia, os 2 chegaram à confluência dos 2 mares, ou seja, o mar de Moisés,
que é o mar da ciência externa, esotérica ou vulgar, e o mar de Dul-Carneim, que é o oceano sem margens da ciência interna ou iniciática, além do que podem imaginar os homens. Quando Moisés e seu servo, o filho de Nun, chegaram à confluência dos dois mares, ele ordenou este: já passamos por muito cansaço na viagem. Então nos sirva algo para comer. Josué, obedientemente, pegou sua chaleira com água e colocou nela, para cozinhar, os peixes que eles trouxeram como alimento. Mas, assim que a água começou a ferver, quando o peixe, morto há muito tempo, reviveu e saltou apressadamente na chaleira, escapando para unir-se a seus companheiros da confluência dos dois mares à sua frente. Este é o sinal que eu esperava, exclamou Moisés com alegria. Aqui é onde eu tinha dito que teria que encontrar aquele a quem procuro, como imã ao ferro, desde há muito tempo. Na verdade, afastando-se um pouco para o lado, e por disposição especial do Senhor, Moisés se encontrou com um de seus maiores servos, um homem de ciência suprema e virtude intransponível que desde há muito esperava. Nota do autor. Este peixe é o Ictius, o signo zodiacal dos peixes, que serviu de simbolismo e senha de reconhecimento recíproco aos primeiros cristãos, como ainda se vê desenhado nas catacumbas. O desenvolvimento completo deste detalhe simbólico será dado mais tarde. Não há nada desrespeitoso com a exaltada personalidade de Moisés que o Alcorão assume desta forma, procurando por um professor mais sábio até do que ele, visto que a mesma Bíblia presume que ele seja um iniciado de Jetro, o midianita, seu sogro. Nota do autor. Você vai me permitir seguir você, disse Moisés ao estranho, após, cheio de veneração, ele se prostrou por muito tempo diante dele. Se quiser, você pode fazer, respondeu o sábio desconhecido. Mas tenho muito medo que você não seja paciente o suficiente para ficar comigo. Você pode realmente suportar em silêncio muitas coisas, cujo verdadeiro significado você não entende à primeira vista? Ponto. Se o Senhor quiser, Moisés humildemente insinuou, você sempre me encontrará perseverante, e eu nunca vou desobedecer você. Bem então, conclui o mestre desconhecido, se você está determinado a me seguir, não faça perguntas sobre qualquer coisa sobre a qual eu não tenha falado ainda. Imediatamente, mestre e discípulo se puseram em marcha. Alque embarcou em um pequeno barco, fazendo segui-lo, mas, longe da costa, ele a afundou. Moisés, então, não pôde deixar de perguntar, mestre, pode me dizer por que faz uma ação tão estranha? Eu vejo com dor, respondeu ele a este que, de fato, você não tem paciência para ficar comigo. Ó mestre, não me vituperes nem me imponhas, peço-te obrigações que são muito difíceis a aguentar. Um pouco mais adiante, no caminho, os viajantes encontraram um jovem de péssima aparência, que, ali mesmo, o estranho se atirou sobre ele e o matou. Moisés, vendo isso, não se conteve e exclamou: ó mestre, ao matar um homem inocente que não matou ninguém, temo que você cometeu uma ação detestável aos olhos de Deus e dos homens. Ou pelo contrário, que há algo que o possa justificar? Já te disse que te faltou paciência para ser meu discípulo, respondeu, desgostoso, o mestre. Me perdoe mais uma vez, será a última. Moisés murmurou humildemente. Então eles continuaram andando, até chegarem aos portões de uma cidade, cujos habitantes se recusaram a recebê-los, de acordo com as leis de hospitalidade para com todos viajantes. O estranho avisou a Moisés que as muralhas da cidade ameaçavam ruir, e ele, incapaz de se conter, pronunciou as seguintes frases:
Embora réprobo, ó mestre, como você permite que a muralha da cidade continue assim, e caia sobre eles algum dia? O estranho interrompeu a marcha com firmeza, dizendo severamente a Moisés: aconteceu como eu previ. Como você já me perguntou 3 vezes, ao contrário do que foi combinado, terei que deixá-los aqui mesmo, mas eu não quero que você me julgue mal pelo que fiz, se não respondesse a sua curiosidade insana. Saiba então que eu afundei o barco, porque se dentro de algumas horas ele tivesse sido propriedade de seus proprietários e assumido ele para o mar, eles teriam caído irremediavelmente nas mãos dos piratas que vagavam naquele lugar, e eles teriam sido enforcados. Quanto ao jovem, eu o matei, porque ele havia falado antes que injustamente matou outro, e estava prestes a matar um segundo e um terceiro, e iria parar fatalmente nas mãos do carrasco, teria causado-lhe um sofrimento muito maior, além da imensa vergonha que sobre toda a sua família, que são crentes sinceros, ele havia caído ao expiar seus crimes. Deus, em troca, dará aos pais um filho 1000 vezes melhor do que o que eles perderam. No que diz respeito, em suma, à parede, vou apenas dizer a vocês que apoiada nela é a casa de alguns órfãos pobres, e sob seu solo está um grande tesouro escondido por seu pai, e que o Senhor não pretende devolvê-lo até que cheguem à maturidade, e tenham mais certezas da virtude. Se os da cidade conhecessem sobre as ruínas da muralha, teriam demolido imediatamente para refazê-la e, em seguida, o tesouro depositado entre ele e a casa teriam sido para outros, ou ele teria antecipado os órfãos alguns anos à riqueza que as mil esperavam eles, então, isso poderia tornar fraco o caminho da virtude e os levaria ao vício. Aqui, então, conclui o sábio, ao mesmo tempo que desapareceu como tênue fumaça nos olhos de seu discípulo, as coisas cuja explicação você não conheceu, esperar com o devida paciência. Nota do autor. Daí o nome oriental de Guru, dado a todos os instrutores. Guru, com efeito, é indistintamente equivalente a pesado e professor. Fim da nota. Eis, então, também, exclama o Senhor Todo-Poderoso, como sempre tem o arcano de sabedoria insondável, quando parece que com a mão direita descarrego todo o meu poder nos mortais, que acreditam que assim recebem grande dano no que, a longo prazo, não é, a maior parte das vezes, mas um grande benefício inestimável. Para encerrar esses rinas sugestivos e assuntos iniciáticos, vamos transcrever a passagem do Alcorão sobre o véu, de Yazid al-Qarnayn, o adepto árabe, talvez um professor de Muhammad, junto com Jibril Rumi, Salman, Yazar e outros. Versos 82 a 110 da Sura 18, quando as pessoas, ó profeta de Allah, perguntam sobre a verdadeira história de Dul-Qarnayn, ou o iniciado dos 2 chifres de luz, diga-lhes o seguinte: o Senhor, vendo a grande ciência e virtude de Dul-Qarnayn, consolidou nos poderes que na terra ele adquiriu e deu-lhe todos os meios necessários para realizar todos os seus desejos, como um homem que inspirou absoluta confiança de que tal poderes nunca seriam abusados. Então Dul-Qarnayn caminhou até chegar aos países extremos do oeste, onde viu o sol se pôr sobre as águas lamacentas, próximo a que ele encontrou estabelecido um povo. Dul-Qarnayn, quando viu as pessoas, o Senhor expressou: você pode, a seu critério, punir essas pessoas por seus crimes infinitos, ou tratá-las com plena generosidade. Nota do autor. Usamos o nome de Dul-Qarnayn e não de Khidr para designar mestre Moisés, porque é assim que segue do contexto da aura do Alcorão número 18, correspondendo às passagens dos versos 59 a 81, e de 82 ao 110 do fim.
Além do mais, não podemos entender como o tradutor do culto Sr. Garcia Bravo, ao chegar a estas difíceis passagens acreditam que Dulcarneim é o apelido de Alexandre, o Grande, quando na verdade, de acordo com a mais estrita etimologia, nada mais é que o homem com os dois chifres, de carne, chifre e dul, cabeça ou membro, final vago e genéricos como de Sufi, sábio. Nabi, profeta, Rezou, enviado, Veli, discípulo, e outros tão frequentes no livro iniciático do profeta Muhammad. Nem podemos ficar satisfeitos e que o nome do desconhecido ou mestre de Moisés ao qual referem-se aos primeiros versículos da surata em questão, não significa que seja um ou outro daqueles com os comentários que os comentadores costumam fazer nestes versos, querendo ver absurdamente nos ditos dois mares, bem aqui, nesta vida, e aquela de além ou da vida rina superior a outra mare vitae das lendas de Psique, ao mar da Grécia e Pérsia, que não andam juntas, aliás, como se sabe. É por isso que Garcia Bravo diz com razão, que essa passagem carece de qualquer sentido literal plausível. Muitos comentaristas acrescentam que Moisés, falando dos dois mares do conhecimento, que se referir à próxima entrevista entre eles, cujo mar é a ciência externa, e seu mestre, verdadeiro oceano de ciência sobrenatural ou secreta. A respeito desta nota, o Sr. Garcia Bravo acrescenta, de fato, quando Moisés estava falando com o Senhor um dia, ele perguntou, você conhece entre todos os seus servos humanos, um homem que pode me ensinar algo? E o Senhor respondeu-lhe, sim. E você pode encontrá-lo onde os dois mares se encontram. E como chegar lá? Com fé, que remove as montanhas, e levando com você um peixe que vai desaparecer até você chegar na confluência desses mares. Se o Khidr ou Khidr foi ou não o mestre desconhecido referido em versos repetidos da Sura 18, é verdade que Khidr é considerado pelos maometanos como um profeta, embora fosse acima dos enviados aos povos semitas, judeus, cristãos e árabes, ou seja, um personagem muito misterioso, à maneira de Djibril Rumi, Yezar ou Salman, sábios instrutores gregos ou instrutores parsis do profeta. Na verdade, de Khidr, bem como de Pincas, filho de Eleazar e neto de Arão, é dito dele, pelos muçulmanos, que era um ser muito misterioso que havia conseguido encontrar a fonte da vida, e nela bebeu as águas ou licores que há imortalidade. De Pincas adiciona as tradições talmúdico-muçulmanas, de que sua alma passou sucessivamente pelo corpo de Elias e depois pelo de São Jorge. Nesta questão da caverna iniciática, deve-se lembrar, finalmente, que quando o profeta fugiu de Meca para Medina, para escapar dos perseguidores que o seguiam de perto, ele se escondeu em uma gruta. Alá, para protegê-lo, fez uma aranha e imediatamente ela teceu sua teia na porta da caverna. Graças a isso, quando os perseguidores passaram por eles desistiram entrar, pensando que ninguém estaria lá dentro, pois a teia de aranha, cuja elaboração envolvia vários dias. Fim da nota. Não vou puni-los pelo que fizeram até aqui, disse Dulcarneim. É reservado apenas para você, ó Senhor, que conhece até as dobras mais secretas dos corações dos homens e sua fraqueza inata. Quem, entre eles, trabalhou e trabalha bem, darei recompensas e ordens mais fáceis de executar. Novamente Dulcarneim seguiu o caminho inverso ao primeiro, seguindo direto para as regiões de onde o sol nasce, e o Senhor lhe disse, aqui está um povo de justos a quem expusemos, receber todos os tipos de más ações daquele outro povo perverso do ocidente e que já te fiz ver antes, e ao qual sujeitei a sua total discrição. Senhor, com certeza, eu conheço todos os que residem nela, pois meus irmãos são todos eles por séculos de séculos. Respondeu latejando de amor por eles o sábio Dulcarneim.
Este, em suma, continuou seu percurso mais um dia, e chegou a duas represas, ao pé das quais vivia uma terceira pessoa, que mal entendiam qualquer língua que lhes era falada. As outras pessoas disseram a ele cheio de tristeza: veja, ó Dulcarneim, o povo perverso de Adjud e Mandjud, eternos encrenqueiros da terra com seus crimes. Você seria tão bom para nós que, por meio de uma recompensa, você levantaria uma grande barreira e assim nos isolaria para sempre deles. O poder que meu Deus me dá, respondeu o sábio, é para mim a maior, a única recompensa. Ajude-me, então, todos vocês, com zelo, e eu levantarei uma barreira para sempre intransponível entre eles e você. Traga-me de uma vez grandes massas de ferro, quantas forem necessárias, para preencher este vale que separa sua montanha da montanha deles. Eu vou explodir ao ponto provocar um grande incêndio. Além disso, traga-me muito bronze para que eu possa colocá-lo em cima e abaixo. Dulcarneim fez isso imediatamente como ele havia dito, pela obra e graça do poder de Allah, o Misericordioso, e a partir daquele momento nenhuma das hostes nefastas de Adjud e Madjud foram capazes de escalar ou furar aquela grande muralha. Suas ações, desde então, foram vãs, e não tiveram peso a seu favor no dia da ressurreição. Aqui está a familiar parede rina entre os dois mundos, da qual vimos tantas evidências no Alcorão, embora esses seres, seguindo o conceito bíblico semítico ou vulgar e errado, eles são considerados gênios maus e não bons. Notas do autor. Claro, essas frases sobre as viagens de Dulcarneim são reais e simbólicas, o primeiro porque eles se referem muito às viagens educacionais que foram feitas por gregos e romanos educados em todo o mundo conhecido para educação completa em Il, assim como outras viagens de iniciação, tão características então, como hoje, para certas iniciações. O segundo porque, sendo a denominação de Carim derivada do Apolo Carneios dos Mistérios, as viagens do Mestre não são, por sua vez, mais o simbolismo das peregrinações ou ciclos de almas, do Sol à Terra, para cair no nascimento físico e da Terra ao Sol após a morte. Esses dois anjos maus do Alcorão e os de Deus e Magog da Bíblia, sempre ameaçando os fiéis. Ver sobre isso no Apocalipse. Esta frase se refere ao peso das almas, ou seja, a balança das boas e más obras no dia do julgamento das almas. Ainda assim, e devido à influência muçulmana, geralmente é representado nas igrejas da Espanha com espada e escamas. Justiça ao Arcanjo São Miguel. Fim das notas. Fim deste capítulo.